Boa noite, meus amados irmãos em Cristo. É bom estar novamente com os irmãos no nosso ciclo de conferências. Acredito que ontem, pelo menos para mim, foi um momento muito gostoso, revendo alguns irmãos, compartilhando da graça, e acredito também que hoje também não será diferente, tá certo? Vamos pedir a direção de Deus no entendimento, a atuação do Espírito Santo na minha exposição e também na compreensão dos amados irmãos. Vamos orar. Soberano Deus, nós te exaltamos, Senhor. Que toda glória, Senhor, seja dada a Ti, Senhor. Por mais que tenhamos, Senhor, alguns dons ou talentos, que eles possam ser, Senhor, colocados diante de Ti, possam ser usados para a Tua glória. Venho nesse momento também te pedir, Senhor, a atuação do Teu Espírito na minha exposição, a fim de colocar de uma forma fácil, Senhor, a Tua palavra. Também quero te pedir, Senhor, a atuação do Teu Espírito em cada um dos irmãos, na compreensão, mas também, ó Deus, num praticar diário que cada um, Senhor, possa ter. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. Ontem nós estivemos pensando, refletindo um pouco. Muito obrigado. Sobre os métodos de Deus na escolha do homem. Pensamos então alguns sentidos desta vocação. Ontem eu estive pensando e refletindo com os irmãos, vocação no sentido de fazer parte do chamado de Deus, fazer parte da família da fé, estar numa comunhão, ser imbuído pela graça. Este é um sentido de vocação. Hoje também quero estar pensando neste mesmo sentido, mas sim pensando também em outro aspecto. Amanhã de manhã eu quero focalizar num sentido em que há um comissionamento especial para cada um de nós. Seja você, então, quaisquer funções que você possa exercer, talvez um médico, talvez um zelador, talvez um vendedor, talvez um pastor. Então, Deus nos chama com funções específicas. Mas hoje nós vamos ainda pensar nesse sentido da palavra, então, vocação, no sentido, então, que Deus nos chama para fazer parte da família da fé. Ontem nós vimos estes métodos de Deus na escolha dele. Vimos que ele trabalha de uma forma que não da mesma do homem, há uma inversão, então, aos métodos humanos. Quanto à sabedoria, quanto ao poder, quanto à ascendência da vida, da sua própria vida. Nós vimos também que a escolha de Deus acontece a partir também deste homem perfeito. Mas hoje eu quero pensar, então, não nesse método de escolha, mas eu quero pensar agora que você foi escolhido e que você precisa de certos princípios ou atitudes para continuar essa sua vocação. Em outras palavras, princípios que lhe farão, então, ter sucesso nessa sua vocação cristã. Gosto de recordar de uma história que li há um tempo atrás, uma história verídica, que aconteceu nos Jogos Olímpicos do Império Britânico, já faz bastante tempo, na Nova Zelândia. E foi interessante que nesta maratona, o vencedor da maratona de 25 milhas estava fazendo nesta competição e chegando bem próximo já e de uma forma muito forte, já cansado, ele pegou, então, tirou os seus sapatos, jogou fora, completou a prova e venceu. Isso talvez nos faz pensar que o que talvez estava ou poderia impedi-lo de vencer aquela maratona fosse simplesmente os seus sapatos. Ele jogou algo que o estava fazendo, então, complicando, então, a sua maratona. Com isso, eu quero pensar com os irmãos também que o cristão, para ter sucesso nessa sua vocação, ele precisa tomar algumas atitudes. Ele precisa observar alguns princípios a fim de vencer nesta corrida vocacional. Neste caso, então, quais são, então, estas atitudes, ou quais são estes princípios que eu e você devemos tomar para ter sucesso na nossa vocação, a fim de que possamos ter sucesso na nossa empreitada cristã, né, na nossa forma de viver de uma forma cotidiana na nossa vida cristã. Quais são as atitudes, quais são os princípios para se ter sucesso na vocação cristã?
Para responder esta pergunta, quero convidar os amados irmãos a ler novamente Carta de Paulo à Igreja de Filipos. Nós vamos ler capítulo 3, do verso 12 ao verso 16. Filipenses capítulo 3, nós estaremos lendo o verso 12 ao verso 16. Vamos ler então. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu me esqueço, esquecendo-me as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da santa vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também Deus vai esclarecer você. Todavia, andemos de acordo com o que nós alcançamos ou que já alcançamos. Quais são, então, as atitudes ou os princípios que nós devemos ter para ter uma vida de vocação, uma vida na família da fé de sucesso? Mas antes de nós respondermos esse questionamento, eu gostaria aqui de pensar com os irmãos um pouco aqui sobre essa carta de Paulo aos irmãos da igreja de Filipos. Paulo é escritor desta carta. Esta carta aqui, ela tem uma trajetória, mas há 10 anos atrás, há 10 anos antes, tem algumas experiências interessantes do apóstolo Paulo. Paulo está se preparando para pregar sua mensagem na Ásia, mas o texto deixa muito claro em Atos 16 que o Espírito Santo o impede, por algum motivo. Paulo tem uma visão também, dizendo, olha, passa que a Macedônia corresponde hoje ao início da Europa e nos ajuda. Paulo então entende claramente que ele tem que mudar de direção, sair da Ásia ou não continuar indo em direção à Ásia para pregar, e agora ele precisa ir para o que nós conhecemos hoje como a Europa. E Paulo então começa a sua empreitada. Talvez isso já nos mostre um pouco que até os propósitos de Deus em pregar algo tão nobre, Deus diz agora não, ou então mude de direção. Diante então disso, Paulo começa a pregar. Paulo tem algumas interações, há conversões, logo no seu início do ministério, uma comerciante se converte. Paulo pregando e agora ele expulsa uma garota jovem que dava muitos benefícios, por exemplo, na adivinhação aos senhores, uma escrava. Paulo expulsa o demônio daquela mulher e aí uma revolta por parte dos senhores. Paulo é aprisionado, ele é espancado juntamente com Silas. Paulo preso durante a noite, talvez olhando para Silas e diz o seguinte, olha, Silas, vamos cantar um pouco. Mesmo talvez com as costas aqui, descendo sangue pelas costas, junto com água, cansado, açoitado, preso, eles começam a cantar. O que acontece é que há um tremor lá, de tal ponto que as portas se abrem, o carcereiro então fica desesperado, porque se alguém fugisse, então ele deveria morrer. Paulo, quando ele vai cometer o suicídio, Paulo, ei, espera aí, estamos aqui, calma. O carcereiro olha para Paulo e diz, o que eu preciso fazer então para ser salvo? Creia você e a sua casa. Outro dia, Paulo é liberto, então, e continua a sua empreitada ministerial. 10 anos depois, essa carta, ela é escrita. Paulo está escrevendo aqueles amados irmãos de Filipos. Essa carta faz parte de um conjunto de 4 cartas, chamado Cartas da Prisão. Colossenses, Filemão, Efésios, Filipenses, provavelmente a última foi Filipenses. E alguns intérpretes acreditam que ela foi a última carta a ser escrita enquanto Paulo estava preso, a fim de fortalecer os irmãos. Interessante porque a carta é conhecida como Carta da Alegria. E imagine Paulo preso depois de tantas situações complicadas, ainda continua uma carta com uma temática de alegria. Paulo está então aqui, voltando um pouco ainda, Paulo está em Filipos. Mas Filipos era uma cidade pequena, conhecida como Pequena Fonte. Era uma cidade muito bonita, estava situada sobre um monte com fontes de suprimento de água. Geralmente os militares gostavam, após a aposentadoria, ir para morar em Filipos. Era uma cidade que as pessoas tinham cidadania romana.
Então, possivelmente, possuíam algum tipo de orgulho, aqueles filipenses, por talvez estarem talvez num patamar tanto quanto os romanos, que nasciam, pelo menos se aproximavam, eles tinham a cidadania romana. É por isso que tem alguns conflitos na carta, por exemplo, o caso de Evode e Sintique. E Paulo tem que confiar ao irmão Epáfra para tentar resolver esses problemas que estavam acontecendo. Mas nessa carta também, especificamente nesse texto aqui, Paulo agora encoraja os irmãos. Paulo está dizendo, olha, vocês foram chamados por Deus. Vocês precisam ter também sucesso na vida cristã, chamados. Especificamente nesse texto, nós vamos pensar alguns princípios que Paulo está ensinando para aqueles irmãos, de espírito, talvez de orgulho, de tensionamento, talvez pela questão de tentarem pensar se eram superiores às outras pessoas. Neste caso, então, aqui, quais são estas atitudes que o cristão precisa tomar? Quais são estes princípios a fim de você ter sucesso na vida cristã? E o primeiro princípio que eu quero aqui compartilhar com você é este, que está no verso 12. Determinação. Vamos ler novamente. Não que eu já tenha recebido, já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. O que Paulo não tinha ainda aqui. O cerne aqui da questão é porque alguns acreditavam que não tinha chegado à perfeição. Por exemplo, os judeus acreditavam, nós somos circuncidados, nós já temos essa perfeição. Alguns acreditavam então que eram iluminados. Alguns até, nós já sofremos, então nós estamos no aspecto de perfeição. E Paulo, espera aí, irmãos de Filipos, tenha calma. Eu não consegui ainda, e vocês também não, essa perfeição ainda. É interessante pensar aqui, porque tanto aqui já, e também em outros aspectos, em outras cartas de Paulo, Paulo aborda um aspecto da salvação em 3 partes. Há uma salvação posicional. Quando você é iluminado, você reconhece a graça, o Espírito Santo habita em você, você é incomodado, isso é uma salvação posicional. Mas também é uma salvação progressiva, quando ele vai desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. É um processo de continuação, a continuidade, em que você está sempre lutando e tentando cada vez se aproximar de Cristo. Mas também tem uma salvação, outro aspecto é a salvação então perfectiva, em que você terá um corpo transformado semelhante ao de Cristo. E Paulo está dizendo para esses irmãos o seguinte, olha irmãos, eu estou aqui ainda nesse processo de luta, de guerra. Tem coisas que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Eu não cheguei nessa perfeição ainda. E vocês já estão dizendo que já chegaram nessa perfeição, nessa salvação perfectiva? Diante disso, então, Paulo agora começa a colocar outras situações. Olha, eu estou prosseguindo. E a ideia aqui é de como um caçador que está atrás da caça. É um predador. Gosto muito daqueles vídeos da vida animal e quando se passa assim, alguns predadores correndo atrás da sua caça e corre desesperadamente a fim de pegar a sua presa e poder então saciar a fome. E essa é aqui a imagem que Paulo está trazendo então. É como um caçador que está todo o tempo perseguindo a Cristo, está buscando a salvação, está buscando crescer em Cristo Jesus. Mas é interessante aqui porque é o trocadilho de Paulo. Ele vai dizer assim, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. Pastor, então quer dizer que a salvação é por obras? Que é isso? Calma aí. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, Cristo já me salvou. Cristo já me pegou e eu fui conquistado por Cristo. E agora eu vou tentar então desenvolver isso, eu vou então entrar nessa conquista diária. Um ponto de tensionamento muito interessante, é como se há uma estrada e Cristo é o início e ao mesmo tempo o final é Cristo. Ele começa a obra e você tem que continuar então desenvolvendo a sua fé, até atingir a meta que é o próprio Cristo. Essa aqui é a imagem que Paulo está trazendo para os irmãos de Filipos. Determinação. Eu não atingi essa perfeição, eu estou conquistando, estou prosseguindo, eu estou buscando, perseguindo como um caçador, então persegue a Cristo, porque Cristo já fez isso por mim, quando ele estava na estrada de Damasco. E esses amados irmãos aqui já achavam que estavam numa perfeição de maturidade, talvez com um certo ar de arrogância, e Paulo, calma irmãos,
Interessante, porque isso serve até para a nossa vida cotidiana, pensar também. Estava lendo um trecho que me chamou a atenção, que dizia o seguinte: só os pequenos crescem, os grandes não têm mais o que alcançar. Por exemplo, Michelangelo, ele pintou a Capela Sistina quando tinha 90 anos de idade. Moisés começou a liderar o povo da Terra Prometida aos 80. E alguém disse certa vez: um homem que não se alimenta dos seus sonhos envelhece cedo. Interessante é que Paulo, com tanta experiência, ele continuava ainda com uma certa idade de vida na vida cristã, ainda continuava firme, perseguindo. Eu não cheguei lá ainda e vou continuar fazendo dia após dia até conseguir. Lembrando que Cristo já tinha salvo, já tinha conquistado, mas ele precisava, ele tinha esse desejo de desenvolver a fé dia após dia. Deus já tinha dado a salvação, é a graça de Cristo. Desenvolver a sua salvação progressiva. Primeiro aspecto para nós pensarmos aqui, amados irmãos, para você ter sucesso na sua vocação cristã: determinação. Mas há um outro elemento aqui para nós pensarmos nessa vocação cristã. O que é necessário para fazer? E eu quero pensar aqui um segundo elemento. E o segundo elemento aqui, que vai lhe ajudar até a entender melhor os três sentidos, os três elementos, três atitudes, é esse. O segundo é desagregação. Primeiro, determinação. E o segundo é desagregação, a ação de tirar, de romper, uma ruptura. E isso que é muito evidente aqui na vida do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado. Mais uma vez ele está colocando aqui: eu não achei essa perfeição ainda, estou buscando, eu não sou maturo suficiente, só quando eu estiver na presença de Cristo. Enquanto isso eu vou continuar. E ele diz ainda: mais uma coisa eu faço. E o que ele faz aqui? Eu estou começando a me esquecer, eu estou esquecendo das coisas que para trás ficam e vou avançando para as que estão diante de mim. Talvez o questionamento aqui seja o seguinte: quais são esses elementos que Paulo está dizendo aqui, que ele está esquecendo, que ele está deixando, está rompendo, ele está desagregando aqui? E a gente pode observar isso de uma forma muito clara a partir então do verso 4 do capítulo 3. Olha o que diz o verso 4. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí o que ele vai dizer? Eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que era lucro, mais que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Agora, é interessante porque esses termos estão carregados de sentido. Por exemplo, circuncidado ao 8º dia, Paulo está dizendo aqui, sabe o quê? Que ele se converteu à lei judaica. Ele diz que ele nasceu. Ele tinha uma ascendência natural biológica. Isso era um motivo de orgulho, então, para um judeu. Ser linhagem de Israel. Era da tribo de Benjamim. Benjamim e o seu irmão José foram os únicos filhos de Jacó, com Raquel. Hebreus, tanto Paulo quanto seus antepassados, foi educado falando a língua hebraica. A característica da vida de um fariseu, a reputação e ser cuidador, cumpridor da lei mosaica. Tudo isso é motivo de orgulho para mim. As pessoas valorizam isso demais. Mas eu tenho que desagregar isso. Eu tenho que esquecer estas coisas. E olha o que ele vai colocando então no restante do verso. O que ele achava que era lucro, ou seja, trazia todos os benefícios e status, ele considera por perda. Ele diz: isso não importa para mim. Mas o que que importa para ele? Olha o que ele diz no verso 8. A sublimidade de Cristo. A ideia, a mais profunda comunhão. Uma mais estreita comunhão que eu quero ter com Deus. E isso eu quero jogar tudo. E é interessante aqui a palavra refúgio. A ideia, sabe qual é? É de excrementos. Esterco de animais, ou de pessoas, de seres humanos. Lixo. Isso não importa para mim. O que importa para mim é então ganhar a Cristo. É estar diante dele numa situação livre de qualquer culpa. É ter uma relação cada vez mais estreita com Deus. E Paulo vai dizer: por isso que eu estou esquecendo dessas coisas. Talvez na nossa vida cotidiana as pessoas dão muita ênfase ou valor a certas coisas, mas que possivelmente estas coisas lhe afastam
de Deus. Paulo sabia exatamente disso. Ao mesmo tempo, quando ele diz que esquece destas coisas, ele diz que está avançando. E sabe qual é a ideia de avançar aqui? A ideia de avançar é, por exemplo, um competidor que está correndo numa maratona e ele não vai olhar então para os lados, ele só tem um objetivo, é olhar para frente. Porque ele sabe que se numa competição ele olhar para os lados, olhar para as pessoas que estão correndo com ele, ele pode se perder e ele pode até se prejudicar. E diz, olha, eu tenho que avançar, continuar correndo, olhando para frente. Eu estou preocupado com quem está dos meus lados. Inclusive, certa vez perguntaram ao melhor nadador do mundo qual era o segredo de ele ser tão bem sucedido, ele ter sucesso nas suas natações, na sua natação, nas suas competições. E ele disse, olha, quando eu estou competindo, a competição não é com a minha direita, não é com a minha esquerda, a competição é comigo mesmo. Eu tentar vencer os meus próprios limites e desafios. Paulo entendia muito bem disso. Ele continuava avançando. A ideia dele era esta, era continuar buscando, avançando e deixando tudo que não fosse importante para trás. Até o fim de conseguir a soberana vocação de Deus. Ele persegue essa caça agora. Ele persegue a Cristo. Ele quer então passar na linha de chegada, cruzar essa linha. Então, se eu for um vencedor e poder ganhar os lauréis, então, ganhar a coroação final. Essa que significa então a soberana vocação de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, primeiro elemento para nós pensarmos aqui sobre como ter sucesso na vida cristã. Primeiro você precisa de determinação, continuação, persistência. Diante de tantos desafios que acontecem, de lutas, de muitas vezes fracassos. Mas a ideia que Paulo está dizendo é que você precisa levantar, é que você precisa continuar firme, estar então focalizando em Cristo. Mas para acontecer isso, você tem que deixar muitas coisas que estão lhe atrapalhando. Você precisa deixar estas coisas que estão lhe impedindo de seguir a Cristo de uma forma cada vez mais próxima. Talvez um questionamento para você pensar aqui é: o que é que está fazendo você estar distanciando de Deus? O que é? Quais são os elementos que estão? Pensa um pouco consigo mesmo, aquilo que está então lhe afastando de Deus. Paulo está dizendo, olha, eu tenho que me desagregar disso. Eu preciso de determinação, eu preciso estar olhando para Cristo. Meus amados irmãos, eu quero pensar aqui um outro elemento também desta atitude, então, deste princípio, então, a fim de ser bem-sucedido na vida cristã. Olha o que diz o verso de número 15. Todos, pois, somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que nós alcançamos. Agora, aqui é interessante pensar alguns elementos. Se Paulo disse que não tinha alcançado uma perfeição, agora ele está dizendo que nós somos perfeitos. Qual é o significado e qual a ideia do que ele está querendo colocar aqui? Paulo está nos fazendo pensar sobre uma maturação, e aqui é o terceiro elemento, a terceira atitude para você ter sucesso na vocação cristã. É uma ideia de maturidade, é uma ideia de crescimento. É uma ideia de que você está aprendendo, uma ideia que você precisa pensar desta forma e deixar esses outros elementos. Enquanto alguns cristãos estavam naquela época pensando dessa forma, esses status, Paulo está dizendo, olha, deixa com isso, você precisa crescer, você precisa amadurecer, precisa deixar de pensar nessas coisas que você considera tão importantes. E aí ele continua, tenhamos esse sentimento. Essa forma que eu estou colocando para vocês, vocês precisam pensar também. E aí, mas tem ao mesmo tempo um contraste. Se alguém pensa de outra forma, ou então se alguém está tentando trazer outros elementos para a vida cristã que não são esses que eu falei para vocês, então vocês precisam então pensar que o próprio Espírito Santo vai esclarecer para você. A atuação do Espírito em convencer você desses elementos que estão errados. Todavia, aquelas pessoas maduras
andem de acordo com o que já aprenderam com o apóstolo Paulo. Ser um crente maduro é estar pegado com a palavra de Deus e nos princípios da fé. É deixar que as coisas não façam, certas coisas atrapalhem ou sejam obstáculo para a nossa fé. Meus amados irmãos, eu quero aqui pensar então alguns elementos para você ter esse sucesso nessa carreira cristã. Primeiro, você precisa de determinação. Segundo, você precisa pensar em desagregação, desagregar daquilo que realmente não lhe faz crescer. Terceiro, você precisa de maturação. Alguns elementos para nós pensarmos sobre a vida cristã aqui. Primeiro elemento. Anos de vida cristã não nos torna perfeito. Paulo, escrevendo esta carta, já ele estava bem experiente na vida cristã e ele disse que não tinha alcançado a perfeição e continuava avançando. Muitas vezes nós achamos que anos e anos na igreja, experimentando, domingo após domingo, semana após semana, e acho que você é um cristão talvez maduro. Mas o que se observa às vezes é que cristãos, por isso que se convertem, até com pouco tempo, têm muito mais maturidade espiritual ainda. E pessoas que passam anos e anos na vida cristã, e aí, como o próprio apóstolo vai dizer, bebem leite. Paulo estava fazendo aqueles irmãos pensarem que a vida cristã precisa de maturação, precisa perseguir, precisa buscar Deus de uma forma continuada. Segundo elemento para nós pensarmos aqui. O que você precisa deixar para trás? O que está lhe fazendo não prosseguir? Tente identificar o que está sendo um obstáculo na sua vida cristã. Cristo deve ser mais importante do que todos esses elementos. Será os seus bens, será status, será relacionamento. Paulo deixa muito claro, então, que todas essas coisas eu coloco, então, como segundo plano, a fim de ter o Senhor Jesus. Terceiro elemento para nós pensarmos sobre estes versos. Ser um cristão significa sacrifícios. Sair da zona de conforto. Deixar de fazer aquilo que talvez só me dá conforto. Talvez nós estamos constantemente sendo desafiados. Talvez na obra do evangelismo, talvez em cantar, talvez em assumir outros ministérios. E a nossa, talvez, imaturidade ou não maturação da vida cristã nos impede disso. Estamos mais preocupados com o conforto pessoal. Paulo, então, está nos chamando a atenção aqui. Olha, eu estou fazendo de tudo para conseguir. Estou perseguindo a Cristo como se persegue uma caça. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, que possamos pensar alguns desses elementos. Que você possa pensar o seguinte, que a transformação é como uma porta que só se abre pelo lado de dentro. Que possamos desenvolver a nossa vocação, a fim de então estar mais próximo de Cristo. Vamos orar. Quero orar com você. Soberano Deus, nós te exaltamos, Senhor. Que possamos refletir, Senhor, sobre estas atitudes, sobre estes princípios, Senhor, da vida cristã. Que possamos ter determinação, que possamos ter persistência. Ó Deus, que possamos também ter, Senhor, desagregação, tirar, romper, fazer rupturas com aquilo que nos afasta de Ti. Ó Deus, que possamos também ter maturidade, ó Deus, diante das questões, da maturidade em querer crescer, pensar nestas coisas, como o apóstolo Paulo está falando, em como crescer na vida cristã. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. Obrigado.